A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, do clero da Diocese de Bragança do Pará. E com alegria compartilho com você e com os seus a graça de, como discípulo, ouvir a palavra do Senhor neste 9º domingo do tempo comum, em que a Igreja nos brinda com um belo programa de vida na oração da coleta da Santa Missa neste domingo. Ali nós rezaremos dizendo: ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos pedimos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra encontraremos na primeira leitura o texto do livro do Deuteronômio, no capítulo 5, versículos de 12 a 15. Entre as leituras, o Salmo 80, com 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: exultai no Senhor, a nossa força. A segunda leitura contém o texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 6 a 11. E o Evangelho será de Marcos, capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Começamos o mês de junho e desejamos a todos boas festas juninas, em honra de Santo Antônio, São João, São Pedro, mas também a todos os que celebram o seu amor no namoro, no enamoramento, tudo de bom. A todos os que celebram o Sagrado Coração de Jesus, a todos os que concluem um semestre de atividades escolares e em todos os segmentos sociais. Feliz mês de junho. A culminância do nosso programa, ao Evangelho, é Jesus que vai nos ensinar o valor do sábado, do tempo. Ele é o Shabbat Shalom, ele é o domingo. E domingo é Dies Domini, dia do Senhor, Dies Dierum, dia dos dias. Domingo é dia santo. É tempo para ser santificado pelo santo que nós visitamos, frequentamos, a ele nos entregamos, contemplamos com nossos olhos, comungamos com nossos ouvidos, com nossa boca, com nossa mente, com nosso corpo. Nos consagramos àquele que nos consagra na verdade ao Eterno Pai. Jesus é o nosso domingo. Jesus é o nosso dia. Jesus é o nosso tudo. Portanto, vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, versículo 23, ao capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem, em dia de sábado, o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca.
Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu conferi 7 vezes a repetição da palavra sábado nestas 2 perícopes, neste composto que o Evangelho de hoje nos propõe a meditação. A primeira tem o episódio das espigas arrancadas pelos discípulos, espigas de trigo, para moerem, fazerem comida e saciarem sua fome. Eles são criticados e Jesus com eles, porque parece aprová-los, por causa deste serviço que fazem, que segundo a lei mosaica era proibido. Também arrancar espigas, cozinhar o pão, fazer a comida no dia de sábado. Ora, Jesus então, para fundamentar que o sábado é para fazer o bem, Jesus diz que houve, ao longo da história, numa personalidade altíssima, eminente no mundo de Israel, chamado Davi, o rei Davi, que entrou na casa de Deus, comeu os pães da propiciação que só os sacerdotes era permitido comer, e ainda lembra quem era sumo sacerdote nesta época, era Abiatar, e ainda, além disso, deu para os seus companheiros comerem e matarem a fome. Ora, era dia de sábado, mas para Davi, a compreensão do sábado já era outra. Dia de sábado, nós devemos fazer o bem, não o mal, como vai dizê-lo na 2ª perícope, a seguir, dentro da sinagoga. Então tem um momento dentro e fora da igreja, neste evangelho. O primeiro se dá fora, lá nos campos, lá no lugar de trabalho. É lá também que o bem deve ser feito. E então Jesus conclui solenemente: o sábado foi feito para o bem das pessoas, e não as pessoas para o bem do sábado. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, é Senhor também do sábado. Ele é a lei do sábado. Ele pode revogar o que era antigo e agora tornar o sábado um dia de favorecimento à vida. O sábado, o domingo, é para a vida. Vamos então fazer todo o bem, com todo o custo que isso tenha, para que a vida prevaleça, também no domingo, também no sábado. Não vamos fazer nada no domingo? Não, Senhor. Nós vamos fazer tudo o que for necessário para que a vida prevaleça e se mantenha. Tudo. Fazer as compras, fazer as coisas que precisam para que tenhamos vida em família, vida eclesial, vida em todos os sentidos. O sábado é para a pessoa, não a pessoa para o sábado. O domingo é para nós, não nós a serviço do domingo. Na 2ª perícope, Jesus está dentro da sinagoga, portanto, dentro do ambiente eclesial, do culto a Javé. E dentro desse ambiente que tudo parecia ser santo e deveria sê-lo, há uma contradição. Tem uma pessoa emarginada, a mão é seca e ela está alijada da comunidade dentro da própria sinagoga, cujo nome reúne
aqueles que são conduzidos pela palavra. Sinagoga quer dizer isso. Ora, Jesus está incomodado porque tem um homem de fora, uma pessoa só de fora da comunhão, da comunidade, da escuta da palavra. Jesus, então, chama o homem para o meio. Vem para cá e fica aqui no meio. E fica aqui no meio. Levanta-te, aparece, põe-te no meio. E o homem, então, no meio, se tornou o árbitro do juízo de Jesus, que lança um olhar sobre todos de ira e de tristeza. Uma ira santa, uma raiva da ignorância que prevalece, da burrice, uma raiva porque não é Deus que fala na sinagoga. Na sinagoga está falando um sacerdote que, em nome de Deus, que Deus é esse? Está fazendo o que não agrada a Deus, está deixando de fora um dos seus irmãos. Em nome de Deus, nós podemos fazer um bocado de coisas. Em nome de Jesus, quanta barbaridade é dita, é feita. Jesus está quase para ir ao cartório e trocar o seu nome, de tanto mau uso do seu nome, como qualquer um de nós faria. Um aviltamento do nome de Jesus, um pecado contra o segundo mandamento. Porque nele Deus está nos perdoando os nossos pecados, e Yeshua quer dizer isso. Jesus significa isso. No nome de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Ora, temos muito mais do que isso. Então Jesus manda que o homem estenda a sua mão, ele a estende e a mão fica curada. E resultado disso, aqueles perversos que estavam dentro da igreja, dentro da sinagoga, os partidários de Herodes e os fariseus, portanto, no conluio entre o político e o religioso, tramam a morte de Jesus, o modo como haveriam de matá-lo, de eliminá-lo. Uma coisa muito parecida com o que acontece por aí, até dentro das nossas comunidades, estratagemas mortais por causa daqueles que fazem o bem dentro das igrejas, contestando as atitudes desonestas, levianas e desumanas que continuam acontecendo dentro das nossas igrejas, sinagogas de hoje, as nossas capelas, comunidades, grupos pastorais, movimentos e serviços. Que Jesus nos ensine hoje a valorizar o domingo como dia santo. E a igreja, a sinagoga, o templo, a paróquia, a capela, o oratório, a basílica, como lugar de fraternidade, amizade social, porque a glória de Deus é o homem vivo, disse Santo Irineu de León, e ver a Deus é a vida da pessoa humana. Aquele homem viu Deus em Jesus e passou a viver de novo numa convivência comunitária que haveria de se converter. A todos, feliz domingo. Que a graça do Senhor nos irmane e sua palavra nos instrua por seu Espírito rumo a um mundo e uma igreja que sejam verdadeiramente a razão do louvor que Deus merece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes.